Utilidade pública. Todos os dias, centenas de homens colocam um terno, calçam um sorriso e saem para morrer em silêncio. Não nos campos de batalha, mas nos escritórios, nos casamentos falidos, nos quartos escuros onde ninguém pergunta se está tudo bem. Homens que se matam lentamente, com cigarro, com álcool, com trabalho em excesso, com silêncio. A tragédia? Ninguém repara, ou pior, todo mundo aplaude. Chamam isso de força. Essa é uma dor tão profunda que de tão comum virou invisível. Você conhece esses homens. Talvez seja um deles. Homens que pagam todas as contas e não conseguem comprar meia hora de paz mental. Que sustentam filhos, casas, empresas, mas não sustentam o próprio corpo em pé por muito mais tempo. Que desde cedo aprenderam que homem de verdade não chora, não reclama, não precisa de colo, só aguenta. Aguenta até explodir ou sumir. A maioria dos suicídios no mundo são cometidos por homens. A maioria dos que morrem no trabalho são homens. A maioria dos que morrem por doenças evitáveis são homens. E ainda assim, ninguém fala sobre isso. Nietzsche escreveu que o sofrimento precisa ser sublimado em algo mais alto. Mas o que acontece quando não há espaço para a sublimação? Quando a dor não vira arte, filosofia, catarse, mas apenas uma úlcera, um AVC, um colapso emocional entre dois e-mails? Este vídeo não é um apelo, é um soco. É uma descida aos porões do masculino, aquele que foi treinado para não sentir. Vamos caminhar com Nietzsche por esse abismo, e a cada passo, vamos revelar aquilo que se esconde por trás da suposta força. Um luto engolido a seco, um cansaço sem nome, uma masculinidade construída sobre a amputação da própria alma. Você não vai ouvir frases motivacionais aqui. Você vai ouvir a verdade que muitos homens nunca tiveram permissão de dizer. Assista até o fim, não por mim, mas por aquele homem que está morrendo ao seu lado, enquanto finge estar tudo bem. Um homem pode estar sangrando por dentro, com o corpo colapsando, a mente gritando, e ainda assim, ele vai trabalhar. Vai levar o filho na escola, vai consertar o que quebrou. E sabe o que vão dizer? Ele é forte, um verdadeiro exemplo. É isso que se celebra. A negação da dor como virtude. Não é força, é o mais trágico dos disfarces. Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, descreve dois princípios opostos da existência. Apolo, símbolo da razão, da forma, da contenção, e Dioniso, o impulso da desordem, da emoção, do êxtase. A cultura ocidental se ajoelhou diante de Apolo, e com ela, o homem moderno aprendeu a vestir essa máscara de perfeição racional e estética, sufocando qualquer grito que brotasse do caos interior. A masculinidade tornou-se apolínea por excelência, sólida, contida, bela no sofrimento que esconde. O problema é que esse controle, quando absoluto, não liberta. Ele asfixia. O homem ocidental aprendeu a performar a estabilidade, a manter a postura mesmo quando sua alma está em ruínas. Ele virou símbolo da ordem no lar, na empresa, na sociedade, mas perdeu o direito de ser caótico, vulnerável, humano. Nietzsche escreve: tudo o que é profundo ama a máscara. Essa frase não é um elogio, é uma denúncia. A profundidade que precisa da máscara está gritando por dentro. E é aqui que entra a tragédia. A cultura aplaude o homem que aguenta calado, o que sofre sem demonstrar, o que engole perdas, lutos, traições, fracassos, e ainda responde: tá tudo bem. Mas essa repressão tem um preço biológico, psíquico, espiritual. Estudos em psicologia mostram que os homens são mais propensos à alexitimia, a dificuldade de identificar e expressar sentimentos. Mas isso não é defeito genético. É o condicionamento social. Meninos não são ensinados a nomear emoções, são ensinados a calá-las. Quando choram, são corrigidos. Quando caem,
são ridicularizados. Quando amam demais, são chamados de fracos. E assim, a máscara vira pele, e a dor vira silêncio. Na prática, isso se traduz em comportamentos autodestrutivos, alcoolismo, vício em pornografia, compulsão por trabalho, agressividade sem causa aparente, relações afetivas marcadas pela distância. Tudo isso como tentativas inconscientes de anestesiar aquilo que não pode ser dito. Um exemplo cruel disso são os dados de suicídio entre homens de meia idade. São homens que tinham tudo: família, carreira, estabilidade, e que um dia simplesmente se foram. Não porque faltava algo fora. Faltava permissão para ser imperfeito por dentro. Nietzsche não propunha o abandono da dor, mas sua transmutação. É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas como dar à luz qualquer estrela, se o caos é negado desde a infância? A estética da força é bela, sim, mas só por fora. Por dentro, ela é um museu de ossos quebrados, de gritos abafados, de homens que aprenderam a ser pilares e esqueceram como ser pessoas. A pior solidão não é estar sozinho, é estar cercado de gente e ainda assim não existir. Milhões de homens vivem essa sentença todos os dias, nos casamentos onde são coadjuvantes emocionais, nos empregos onde são apenas engrenagens, nas amizades que não passam da superfície. A sociedade os treina para serem úteis, mas nunca os convida a serem humanos. E assim, a solidão se torna rotina, uma dor sem nome que se repete todos os dias, como um eco que nunca cessa. Nietzsche propõe um experimento filosófico radical: o eterno retorno. E se você tivesse que viver essa mesma vida, com todos os seus momentos, bons, ruins, insignificantes, uma e outra vez, por toda a eternidade? Pense nisso aplicado à vida de um homem moderno. Um homem que acorda, se veste, cumpre obrigações, silencia seus próprios desejos, não fala de seus medos, repete piadas para disfarçar o cansaço, engole o choro e vai dormir. No dia seguinte, tudo igual. E depois de amanhã, igual de novo. E se fosse assim, para sempre? O sofrimento masculino é um ciclo. Não porque ele se repete por natureza, mas porque foi normalizado. A ausência de vínculos profundos, o silenciamento emocional, o desinteresse da sociedade pela dor psíquica masculina. Tudo isso cria um sistema fechado, um labirinto sem saída. Nietzsche dizia: quem não tem o caos dentro de si está condenado a girar em torno da mesma miséria. Esse é o retrato de tantos homens, girando em torno do mesmo vazio, presos a rotinas que não alimentam, a papéis que não escolhem, a obrigações que só se acumulam. E essa repetição cobra um preço. Dados da OMS mostram que os homens têm 3 vezes mais chances de cometer suicídio do que as mulheres. E sabe por quê? Porque o homem não fala, não busca ajuda, não vê sentido. Ele apenas repete. A masculinidade se tornou um campo de concentração emocional, onde expressar dor é fraqueza, onde pedir colo é covardia, onde o abraço é substituído pelo aperto de mão. Na cultura do eterno desempenho, o homem não pode parar. Ele não é incentivado a refletir sobre sua existência, apenas a mantê-la operando. E esse é o veneno mais sutil, o sofrimento que se torna hábito. Homens que não se matam de uma vez, mas aos poucos. No cigarro que tira o estresse, na cerveja de sexta para relaxar, no vício em pornografia, porque é só escapismo, na indiferença que anestesia. Nietzsche não escreveu para os confortáveis. Ele escreveu para os que sangram em silêncio e ainda têm a coragem de perguntar: há outro caminho? E a resposta está nessa constatação brutal. Você não precisa continuar vivendo essa vida se ela não for digna de ser repetida. Mas para romper o ciclo, é preciso enxergá-lo. É preciso nomear o abismo e ter coragem de recusar a rotina que te mata aos poucos. Porque o eterno retorno não é uma maldição inevitável.
é um teste de autenticidade. Se a sua vida não merece ser vivida de novo, então algo precisa mudar agora. Há uma geração de homens que não sofre, porque já desistiu de sentir. Eles não choram, não se revoltam, não sonham alto. Trabalham, voltam para casa, assistem qualquer coisa, tomam uma cerveja, fazem sexo sem alma e chamam isso de vida. Não estão mortos, mas também não estão vivos. Apenas estabilizados, anestesiados, com o coração em coma e o espírito em modo econômico. Nietzsche descreveu essa figura com uma precisão assustadora no Assim Falou Zaratustra: o último homem. O último homem é aquele que vive por conforto. Não busca sentido, não busca superação, apenas evita o sofrimento. Ele não quer aventura, intensidade, nem transcendência. Quer estabilidade, pequenos prazeres, nada que o desloque do lugar. E aqui está a ironia cruel. Os homens do século XXI, herdeiros de milênios de esforço civilizatório, tornaram-se prisioneiros da própria zona de conforto. Um conforto tóxico, que não gera alegria, apenas ausência de dor. E isso não é felicidade, é embotamento. Eles trocaram o risco de viver por garantias emocionais, trocaram o amor profundo por relacionamentos funcionais, trocaram o caos criativo por rotinas seguras, e chamam isso de maturidade. Nietzsche não via o último homem como vilão. Ele é a consequência inevitável de uma cultura que evita o sofrimento a qualquer custo. O problema é que, ao evitar a dor, evita-se também a potência da vida. A anestesia emocional masculina é uma epidemia invisível. Homens que não conseguem acessar a própria raiva de forma saudável, então a projetam. Homens que não conseguem amar com profundidade, então se escondem na performance. Homens que não sentem orgulho verdadeiro, então vivem em busca de validação externa. Estudos contemporâneos em neuropsicologia mostram que a supressão emocional crônica afeta não apenas o humor, mas a memória, o sistema imunológico e a própria capacidade de tomar decisões complexas. Ou seja, a negação do sentir é a falência do ser. E ainda assim, a sociedade premia esse comportamento. O homem que não reclama, que não se emociona, que não enche o saco. Esse é o homem ideal. Mas ideal para quem? Para o mercado? Para as estruturas de poder? Para relações afetivas rasas e convenientes? Esse é o ponto que Nietzsche martela com brutalidade. O último homem representa o fim da grandeza. Ele é o sepultamento do trágico, do sublime, do humano que ousa ser mais. Não por maldade, mas por medo. Eles abandonaram os grandes anseios, um pouco de veneno de vez em quando. Isso produz sonhos agradáveis, e muito ao fim, isso produz uma morte suave. O último homem não se mata. Ele apenas para de lutar por algo que valha a pena. E passa a existir numa linha reta, sem altos, sem baixos, apenas um eterno tédio confortável. Não há feridas abertas, nem gritos, nem lágrimas. A tragédia é outra. É o coração que nunca chegou a pulsar de verdade. Alguns homens não morrem. Eles apodrecem vivos. Não por falta de força, mas por excesso de controle. Eles sufocam tanto seus impulsos, suas paixões, suas angústias, que transformam o próprio corpo em uma prisão estética, reta, funcional, previsível. E o que grita dentro? Silenciado, desacreditado, ridicularizado. O caos é trancado no porão, mas não some. Ele se vinga. Nietzsche enxergava o mundo como a eterna dança entre Apolo e Dioniso, a ordem contra o êxtase, a estrutura contra o desvario. Apolo constrói, racionaliza, dá forma. Dioniso transborda, embriaga, rasga a alma em êxtase trágico. Enquanto a cultura exalta Apolo no homem, o equilíbrio, o controle, a razão, ela criminaliza Dioniso. O instinto, o descontrole, a entrega. Mas não existe ser humano pleno sem Dioniso.
E é por isso que a repressão emocional masculina se transforma em doença. Homens que nunca choraram enterram a dor no corpo. Homens que nunca explodiram com sinceridade adoecem de tensão crônica. Homens que nunca se permitiram perder o controle em um abraço, em um choro, em um ato de rendição, estão morrendo lentamente. Dioniso, quando não é aceito, se infiltra. Ele aparece como irritabilidade constante, como lapsos de violência, como colapsos de saúde, como traições inexplicáveis, como crises existenciais aos 40, aos 50, aos 60. Nietzsche dizia: a vida sem música seria um erro. Música aqui não é só melodia, é tudo aquilo que vibra no corpo. Desejo, arte, raiva, ternura, erotismo, fúria, riso. O homem que não dança, metaforicamente, está fora da vida. A sociedade condicionou o homem a ser previsível, a vestir ternos de neutralidade emocional, a responder tudo com "tá tranquilo", a resolver tudo com lógica. Mas há uma alma dionisíaca pulsando por dentro, e ela cobra o seu preço quando ignorada. A psicanálise chama isso de recalque do impulso. A neurociência chama de circuitos de estresse não resolvidos. A filosofia chama de negação do trágico. Seja qual for o nome, o fenômeno é o mesmo. Uma força vital engarrafada, pronta para explodir ou adoecer quem a carrega. Há homens que nunca gritaram, que nunca enlouqueceram de amor, que nunca entraram em transe ao ver um filho nascer, ou uma mulher chorar, ou um amigo fraquejar. Eles vivem, contidos, e o que não se expressa, apodrece. Mas Nietzsche também nos dá um caminho, tornar-se quem se é. Isso exige a integração do caos. Não se trata de ser irracional, mas de permitir que a alma sinta, rompa, transborde, com responsabilidade, sim, mas sem vergonha. Porque não há dignidade alguma em ser uma estátua funcional. A verdadeira humanidade vibra. Tremer é melhor do que petrificar. Alguns homens precisam quebrar para, pela primeira vez, se reconstruírem com partes verdadeiras. A dor que um homem carrega pode matá-lo ou despertá-lo. Tudo depende de uma escolha silenciosa, feita nos momentos mais solitários. Seguir morrendo em paz ou nascer em conflito. Nietzsche nunca idealizou o homem equilibrado, funcional, adaptado ao mundo. Pelo contrário, sua figura central, o Übermensch, o super-homem, é alguém que transcende o sofrimento sem negá-lo, que encara o caos sem se entregar a ele, que transforma a ferida em linguagem, em potência, em vontade de criar. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Essa frase, tomada de empréstimo por Viktor Frankl décadas depois, é o coração da superação nietzschiana. Não se trata de eliminar a dor, mas de atribuir-lhe sentido, direção, projeto. O homem quebrado não está condenado. Ele está nu. E é nessa nudez que pode nascer algo genuíno. Mas para isso, é preciso parar de negociar com a anestesia. O conforto não cura. A distração não regenera. A rotina não salva. Nietzsche via no sofrimento uma espécie de fornalha alquímica. O que não nos mata pode, se houver força, nos refinar. Mas atenção, não nos melhora moralmente, nos acentua, nos afina, nos obriga a escolher entre o abismo ou a reinvenção. Homens que sobreviveram ao fundo do poço têm algo em comum. Eles pararam de mentir para si mesmos. Assumiram sua fraqueza, sua raiva, seu vazio. E a partir disso, começaram a construir com pedras reais. É o que se vê em figuras como Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de Sentido, após sobreviver aos campos de concentração. É o que ecoa em Van Gogh, que transformou suas crises psíquicas em cor, luz e fúria plástica. É o que Nietzsche fez ao escrever suas obras com o corpo já à beira do colapso. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de entender que ele não precisa ser fim. Ele pode ser passagem, mas para isso, o homem precisa abrir mão da imagem e aceitar o real.
parar de tentar ser inabalável, permitir-se ser um campo de batalha onde algo novo pode emergir. O super-homem de Nietzsche não é o invencível. É o vulnerável que não se rende. É aquele que integra a dor ao seu processo criativo. É o que dança mesmo ferido. É o que carrega cicatrizes sem transformá-las em correntes. Hoje, há um novo tipo de masculinidade em gestação. Uma que não precisa negar a própria alma para funcionar. Uma que não se apoia no silêncio, mas na coragem de falar o que nunca foi dito. Uma que não reprime o Dioniso, mas o acolhe com lucidez. A superação não é uma escada, é uma espiral. Ela passa pelos mesmos pontos, só que em níveis mais altos. E cada volta exige mais verdade, mais desapego, mais potência. Talvez o novo homem, o que se ergue das cinzas, não seja aquele que venceu tudo, mas aquele que, mesmo dilacerado, não desistiu de se tornar alguém que vale a pena repetir no eterno retorno. Homens estão desabando em silêncio. Estão sorrindo em fotos, liderando reuniões, abraçando seus filhos, enquanto dentro deles há um grito que nunca foi ouvido. Esse vídeo foi feito por causa deles, por você, por todos que em algum momento sentiram que não tinham o direito de cair. Se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra, se sentiu algo pulsar dentro do peito, você já fez parte de algo importante. A sua atenção é um ato de resistência. Seu tempo, sua escuta, sua presença. Tudo isso já ajuda imensamente. Mas se você acredita no impacto deste conteúdo, se sentiu que essas reflexões precisam ecoar em mais corações, considere ir um passo além. Se tornar membro do canal é mais do que apoiar financeiramente. É se aliar a uma causa. É dizer, com atitude, esse tipo de conversa precisa existir. Membros têm acesso a conteúdos exclusivos, participações mais próximas e contribuem diretamente para que novos vídeos ainda mais potentes possam nascer. E se você quiser demonstrar apoio de forma pontual, o recurso Super Thanks está disponível. É uma forma direta de dizer: valeu por não silenciar o que o mundo ignora. Mas por favor, entenda, só de estar aqui, de assistir, comentar, compartilhar, você já está fazendo muito, muito mesmo. Este canal não é feito apenas por quem grava, mas por quem escuta, sente e espalha. Obrigado por estar aqui, por fazer parte disso. Vamos continuar gritando, até que ninguém mais precise gritar sozinho.